missionário da Oikos, já conhecido da igreja, esteve aqui o ano passado por 2 ocasiões, esse ano também no Congresso de Déboras, Congresso da Família, em maio. Ele trará a palavra de Deus para nós, e eu vou pedir para que ele apresente os seus filhos que estão ali perto do papai, para quem não conhece. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Eu sempre me sinto muito bem aqui. Acho que esse verde e branco aqui me traz uma certa paz de espírito, assim. Não sei porquê, viu, pastor Nino? Esse verde e branco me faz bem. Mas não é só pelo verde e branco, não. É porque vocês me fazem bem. Essa igreja tem me abençoado. Sempre sou tratado com muito carinho quando estou aqui. Eu queria apresentar minha família. Quero começar justificando a ausência da minha esposa. Ela está no Canadá. Ela trabalha, é coordenadora pedagógica de uma escola aqui em São Paulo, e alguns alunos, agora nesse período, foram para estudar inglês lá no Canadá, e ela foi acompanhar um grupo, então, por isso, ela não está aqui, ela está no Canadá, e estou, inclusive, procurando uma forma de fazer sucesso como aquela menina fez lá, né? Assim a gente fica milionário. Estou aqui com a minha família, menos a Hélia, que está no Canadá. Mas já passou, então não tem mais jeito. Mas, enfim, ela não está aqui, mas eu vim acompanhado nessa manhã. Em primeiro lugar, quero apresentar meu pai e a Vera ali. A Vera acho que veio de verde para minha homenagem, eu acho, né? Fiquem em pé vocês dois. Meu pai, eu já conhecido de alguns aqui, a Vera, esposa, está de verde, acho que ela quis me homenagear essa manhã. A minha filha, Priscila, está ali. O meu filho está com as crianças, então estou com eles. Obrigado, vocês podem se assentar. É uma grande alegria estar com vocês, como eu disse aqui, nesta manhã. Pastor Nino me deu o tema livre, eu sempre falo de família, hoje eu vou falar, tem a ver com família, mas eu vou aproveitar que ele me deu a liberdade e falar um pouquinho sobre o cristão. Tive aqui a semana passada, ele falou algumas coisas sobre a vida cristã, e eu tenho estudado sobre um assunto, até porque estudo sobre família, sobre o mundo líquido que a gente vive. Nessa manhã eu queria tratar um pouquinho com vocês sobre cristãos sólidos em um mundo líquido. Tudo isso começou, e essa história começa porque eu comecei a estudar Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, que iniciou a sua carreira aí na Universidade de Varsóvia, e ele trata sobre esse assunto. E, na verdade, eu estou tentando mudar a tela aqui. Mudou. Na verdade, ele traz uma definição bem interessante. Assim, o mundo que chamam de líquido, porque, como todos os líquidos, ele jamais se imobiliza nem conserva a sua forma por muito tempo. Tudo, ou quase tudo, em nosso mundo está sempre em mudança. E a gente sabe disso. Olhando ao redor da gente, a gente acompanha que o mundo está em constante mudança. É um mundo líquido. Ele vai tomando diversas formas. Pergunto a você, quem diria hoje que nós estaríamos economicamente melhor do que muitos países da Europa? Quem diria isso? Se eu dissesse para você há 10 anos atrás, olha, até a brincadeira que a Espanha ganhou a Eurocopa e que eles vão derreter a taça para tornar em dinheiro aquilo. É uma brincadeira. Mas a Espanha não está bem, a Itália não está bem, a Grécia, vocês sabem que não está bem. Quem diria isso? Por quê? Porque o mundo, ele é líquido. Só que mais do que o mundo, nós, como seres humanos, a sociedade em que vivemos também nos tornamos pessoas que muitas vezes se tornam voláteis, se tornam como líquido. Não tem forma, tomam forma de alguma coisa mediante as circunstâncias. E no mundo de hoje, nós observamos isso. É só observar como os nossos adolescentes encaram carreira profissional. A gente vai levando aí, né? Pagou mais ali, eu vou, e vai, não é assim? É assim.
Ontem eu dei uma palestra para 100 funcionários de uma franquia do McDonald's, de 16 a 20 anos. Fui falar de carreiras para eles. E sabe o que um deles me disse? Eu falei assim, o que você pensa da sua carreira? Ele disse assim, olha, eu não penso nada, quem pensa é minha mãe. Ela é que está preocupada, eu não estou muito preocupada. É minha mãe que está preocupada com a minha carreira, eu não estou muito, não. Eu falei, rapaz, está na hora de você pensar. Porque assim, vamos levando a vida, não é verdade? E eu queria começar definindo duas coisas aqui para vocês. A primeira delas é o que é sólido. Aí eu vi um diamante é sólido. Eu vou definir o que é sólido. Sólido é o que tem forma própria, consistente, substancial, que tem corpo ou consistência, que não é oco nem vazio ou leve, que tem consistência para resistir ao peso, ao tempo, ao choque, a quaisquer forças externas, cheio, maciço, que está bem fundamentado, que tem base, que é efetivo e que é real. Isso é sólido. E hoje no mundo nós precisamos, e os cristãos precisam entender o que é sólido. Sólido é isso, é ser duro. Sólido é isso, é ter forma própria. Sólido é isso, é ser consistente, é ser substancial. Mas o que é líquido? E aí, ali tem o diamante no sólido. O líquido eu defino da seguinte forma: que flui ou corre, tendendo sempre a nivelar-se e a tomar a forma do vaso que a contém. O mundo é líquido, mas nós precisamos de cristãos sólidos. Nós vivemos, então, nessa sociedade confusa, cheia de alterações, sem base, valores relativos. Isso vale para relações familiares. Se você não sabe, no México, estava para aprovar uma lei agora, em que você casa e você tem 2 anos para ver se o negócio funciona ou não. Se chegou nos 2 anos e você disse, não dá, volta tudo a estaca zero. Você nem é considerado mais divorciado. Você volta a ser solteiro, porque depois de casado, você nunca mais volta a ser solteiro. Você vai ser divorciado. Isso é a lei aqui do Brasil diz, né? Lá é o seguinte, passou esses 2 anos, deu certo, não deu. Se não deu, você volta e volta à condição de solteiro. É assim que o mundo tem encarado. As pessoas já casam e já têm em mente assim, se não der certo, eu separo. Ou seja, falta base sólida, concreta. As relações são superficiais. Quem tem Facebook, tem lá 1000 amigos no Facebook, mas vai ver se eles vão trazer para você um presente de aniversário. Vai ver quantos você vai contar na hora que você precisa. São contatos virtuais. E hoje em dia parece que as pessoas se satisfazem com contatos virtuais sem contato pessoal. Eu me lembro que quando surgiu, há alguns anos atrás, alguns mesmo, surgiu o videocassete. Aí as pessoas diziam assim, as igrejas vão começar a esvaziar. Por que eu posso comprar lá o DVD do Russell Shedd pregando, do Caio Fábio na época, e eu compro e as igrejas vão esvaziar. Veio videocassete, veio DVD, hoje em dia a gente tem culto online, mas as igrejas não esvaziam. E por que elas não esvaziam? Porque para nós não importa só ouvir um grande pregador, para nós não importa só estarmos vendo virtualmente, ou não só virtualmente, mas por CD, DVD, o que seja, mas importa o contato físico. É muito melhor estar aqui do que assistir por internet, não é verdade? Você assistiu o culto por internet? Não é diferente? É até bom, quando você está longe, você está viajando e tal, é legal você ver. Mas nada se compara ao estar aqui presente.
nada se compara ao estar. Por isso a sociedade muitas vezes falseia algumas coisas. E eu queria começar perguntando para você, como nós podemos ser cristãos e conviver com tudo isso? Como que eu posso ser cristão e sólido? E, portanto, o texto que eu escolhi para a nossa meditação nesta manhã é um texto já conhecido de muitos de nós, mas que nós vamos ver porque ele retrata muito a realidade dos nossos dias hoje. Escrito há 2000 anos atrás, ele retrata o que eu e você precisamos para que nós nos tornemos cristãos sólidos. Está lá, Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, irmãos, está aí na tela, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa é uma realidade, e por isso, esse é o texto que nós vamos meditar nesta manhã, sobre como ser cristãos sólidos no mundo líquido. Em primeiro lugar, e eu vou dar 3 desafios para você. O primeiro desafio, para que eu e você possamos ser cristãos, que experimentemos a solidez do Evangelho, porque o Evangelho é sólido. Deus diz na sua palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para que a gente experimente a solidez do Evangelho do mundo líquido. Vou dar 3 passos para que a gente possa experimentar a solidez do Evangelho. Primeiro, diferenciar o que é público do que é privado. Nós misturamos as estações. Nós tornamos e não sabemos dizer o que é público e o que é privado, muitas vezes. Está aí o sucesso do reality show. Por que existe BBB? Por que existe a Fazenda? Porque a gente quer saber o que as pessoas fazem. Porque as pessoas estão interessadas no que acontece lá no mundo que na verdade, não é o mundo real. É o mundo montado. Em cima disso, a gente precisa diferenciar o que é público e o que é privado. O mundo líquido mistura tudo, o que é público e o que é privado. Não existe mais aqui e lá. O trabalho, a escola e a casa se misturam. A telefonia móvel mudou esse paradigma. Outro dia eu estava chegando em casa, 10 horas da noite, estava subindo. Um vizinho meu estava subindo também. E ele lá, no celular. Aí chegou uma hora que ele disse para mim, não, chega. Porque ele estava chegando em casa. Porque hoje o que é a internet, o que a telefonia móvel faz? Antigamente você ia trabalhar, você trabalhava, saía do trabalho, ninguém te incomodava, não tinha telefone celular, quando muito fixo, quem tinha fixo? Hoje, há uma mistura. As pessoas trabalham em casa, fazem coisas de casa no trabalho, é uma bagunça, porque é um mundo líquido. Isso tudo vai misturando, e a gente não sabe mais o que é trabalho, o que não é, que hora que eu estou trabalhando, que hora que eu não estou. A gente que processou a empresa aí, não sei nem o que deu, mas processou a empresa porque respondi e-mail de casa. Tem gente que coloca assim, eu trabalho porque eu tenho celular, eu recebo telefonemas. Então, na verdade, o mundo misturou tudo. E você, não estou dizendo que às vezes você tem que trabalhar e precisa, não estou falando para você, não, se rebele, não é isso. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que nós, como cristãos, somos chamados a diferenciar o que é público e o que é privado. A minha vida com Deus, ele começa no privado. Minha pergunta é uma velha pergunta, mas que hoje em dia se tornou desgastante e a gente quase nem fala mais nela e nem liga muito para ela. Como está a sua vida devocional? Vida devocional, ela é privado. Tanto é que Jesus, o que ele manda a gente fazer? Quem sabe? Vai para o quarto em secreto. Não é só para ficar no quarto, não.
Mas ela começa lá. A qualidade das relações nossas vai depender como cristãos, como nós encaramos esse mundo líquido, começa lá. Quanto que eu leio da Bíblia? Quanto que eu oro? Porque no mundo líquido a gente só espera na igreja. A igreja tem que dar uma escola dominical também, se no fundo tiver o tema que eu não quero, porque ainda começa a reclamar, não é? Se o sermão não veio de encontro à sua necessidade primordial, você começa a reclamar. Mas, na verdade, eu quero lhes dizer que a vida cristã, ela começa lá no privado. Ou seja, a minha devocional com Deus. Você quer ser cristão sólido no mundo líquido? Comece a alicerçar suas bases. E suas bases começam numa leitura diária da Bíblia, num momento de comunhão íntimo seu com Deus. Diferencie isso. Essa mistura falta parâmetro, porque a gente mistura o que é privado, o que é público. E, na verdade, Deus quer que nos ensina aqui, quando estivermos no quarto em secreto, clamemos e busquemos a Ele. Devemos fazer isso em público também. Devemos ter comunhão em público também. E a igreja é isso. Senão não existiria igreja. Mas o nosso primeiro passo chama-se vida com Deus. E a minha pergunta nessa manhã, no mundo líquido, volátil, instável, como anda a sua vida pessoal, íntima com Deus? Sabe, o Gilberto de Menstein, ele é de descendência judaica. Certa vez perguntaram assim, mas por que o povo judeu está sempre em meio à diversidade, está sempre conseguindo vitórias aí, no meio daquele barril de pólvora ali que eles vivem, o que os judeus são bem-sucedidos em sua vida, etc. e tal. E eu concordo com o Gilberto de Menstein nesse aspecto. Gilberto de Menstein disse o seguinte, sabe por quê? Porque o povo judeu sempre teve muita diversidade. O povo judeu sempre foi e sempre é perseguido. E por ser perseguido, aprenderam a lidar sempre com as adversidades. Porque no mundo líquido hoje, a gente não está acostumado a lidar com a adversidade. Só que tire lições da adversidade. Aprenda a lidar com ela para que você seja um cristão sólido. E ele começa quando a gente sabe separar o privado do público. E quando a gente começa a olhar para nós mesmos e buscarmos em Deus, ou buscarmos a comunhão com Deus, nós passamos a viver de uma melhor forma e uma vida cristã mais sólida. Ou seja, o culto, a vida cristã, começam na esfera pessoal. É vivenciada de maneira coletiva. Ou seja, eu começo no pessoal e vivencio. Isso aqui é uma vivência coletiva da fé. Por isso é que eu preciso entender uma coisa. Eu gosto muito de uma frase do saudoso pastor Ari Veloso, que faleceu há alguns meses atrás, e que foi o pastor que começou a Igreja Batista do Morumbi. Pastor Ari Veloso dizia o seguinte: quando ele começava uma conversa com alguém, e ele era um evangelista nato, ele andava com um folheto no bolso, se ele pegava o táxi, se ele andava na rua, ele sempre falava de Jesus para alguém. E o pastor Ari Veloso, quando ele começava uma conversa, ele começava assim: você leva Deus a sério? Levar Deus a sério é ter comunhão com Ele. Levar Deus a sério é justamente entender que a minha vida cristã começa comigo. Porque a gente às vezes olha assim, a igreja, mas isso aqui, aquele outro não está bom, não é assim? Quanto mais resmungão. Eu costumo definir o seguinte: quanto mais resmunga, é porque ele falta a comunhão com Deus. Isso é reflexo de uma vida lá no bastidor que não anda bem. Até é mais fácil culpar os outros do que dizer eu não estou bem. Eu não estou, porque a gente passa numa fase boa. Tem dia que não está bom, né? Tem dia que o irmão fala bom dia, dá vontade de dizer bom dia nada. Não é assim? Não é a verdade?
É assim, tem dia que não dá vontade. Por educação a gente diz, mas dificuldade todo mundo tem. Tem dia que é difícil e complicado mesmo. Mas eu preciso aprender a andar com Deus. Eu não posso ficar só olhando para o outro e dizer, porque será que a culpa, sabe de quem? É do outro lado, foi do não sei quem. Não, assuma para você. Diga, eu preciso ter comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo para que eu tenha uma vida sólida. Por isso, eu quero lhes dizer que nós somos uma geração que desaprendeu a orar, até porque a tecnologia nos leva assim. Antigamente, tem o já falecido e talvez o maior poeta cristão que nós já tivemos, o Joia Júnior, ele tinha uma das suas poesias se chamava A Maçaneta. Talvez alguns aqui mais antigos conheçam. E que já lá atrás, ele dizia assim, que os pais só dormem depois que a maçaneta, quando ouvem o filho, né, abrir a porta de casa, quando ouve a maçaneta de casa. Hoje em dia nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Porque a gente liga para saber se não está bem, não é verdade? E eu acho bom a tecnologia, não sou contra a tecnologia, não. Mas nós estamos desaprendendo a confiar em Deus e confiar mais nas coisas e na tecnologia. John Piper, grande teólogo americano, diz o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar, no último dia, que a falta de oração não era falta de tempo. É verdade. Né? Estava online, não orava. Segundo aspecto aí que eu queria tratar com vocês, para você ser sólido. O primeiro é esse, então. Nós precisamos aprender a diferenciar o público do privado. O segundo lugar é entender o que é felicidade. Ser feliz hoje, a tradução para ser feliz hoje é a seguinte: buscarás estar satisfeito com tudo o tempo todo. Não é assim? Mandamento número 1 da felicidade: eliminarás todo o sofrimento, negarás a dor, fugirás do desconforto, evitarás os fracassos, rejeitarás tudo quanto não te der prazer. Segundo mandamento da felicidade é: satisfarás todos os teus desejos, conquistarás o máximo, buscarás o prazer acima de tudo, não passarás vontade, correrás atrás de todos os teus sonhos, não te sacrificarás por nada e por ninguém. Terceiro mandamento: realizarás o pleno potencial, serás sempre o melhor, viverás sempre apaixonado, terás filhos perfeitos, prosperarás sempre e andarás sobre as águas. É isso que, se você for uma palestra motivacional, de autoajuda, vão lhe dizer que é felicidade. É isso aí. Em síntese, farás de tudo para apareceres na revista Caras. Você já percebeu, vou fazer um parênteses aqui, você já percebeu, quando a pessoa quer falar que leu a Caras, ela fala que leu no dentista, né? Não é assim? Não, eu estava no dentista, aí eu vi a revista Caras, porque só tinha Caras lá. Ó, no meu consultório não tem revista Caras, tá? Então não tem. Mas a desculpa das pessoas que leem a Caras, eu estava no dentista, eu estava lá, sabe, sem fazer nada, e de repente só tinha revista Caras. Aí eu vi, por acaso, eu vi uma reportagem. Aí, tá vendo? Ou, se você preferir, já que essa possibilidade distante para a maioria de nós, viverás como se estivesses no mundo de Caras. Na verdade, como psicólogo, eu lhes digo que às vezes o anseio pela Caras é que você queria estar lá onde ele está. Porque, vamos combinar aqui, se a gente estivesse numa ilha paradisíaca, com massagem, tudo bonitinho, maquiagem, tudo que você quer a seu alcance, quem não fica bonito lá? Fala a verdade. Não tem como, mas é o mundo fake, é o mundo falso. É o mundo para tirar foto. Não é o mundo real. Então a gente precisa aprender isso. Que hoje, essa sede de felicidade, em busca de tudo, porque hoje, no mundo líquido, existe essa busca constante pela felicidade, instantânea de preferência. Querem um exemplo? Hoje,
Existem algumas religiões que são da moda, por exemplo, budismo, né? Ah, a pessoa equilibrada porque é budista, não é verdade? Só que o budismo, como que eles tratam com o sofrimento? É buscar eliminar a causa. No Evangelho, a gente não busca eliminar a causa. A causa, aliás, a gente entende que a causa chama-se pecado. Então, certas coisas eu sou responsável. Certo? Por exemplo, se eu estou desempregado, mas eu faltei 15 dias de trabalho, porque eu quis ficar na praia, de quem é a culpa de eu ficar desempregado? É minha. Agora, tem coisas que fazem parte do pecado da humanidade, porque se choveu demais e encheu, alagou a casa de alguém, é fruto do pecado dos outros. Ou por ser um acidente natural mesmo. Então, nós cristãos entendemos que a raiz do pecado, do sofrimento, está no pecado. O Arivaldo Ramos, ele diz o seguinte, que depois da queda, de certo modo, viver é sofrer, porque o pecado é que traz sofrimento. Evidentemente, eu preciso fazer escolhas certas, evidentemente, eu preciso trabalhar, mas eu preciso, para que o pecado não me atrapalhe, mas a raiz é do pecado. E, quer você queira, quer não, sofrer vai fazer parte da vida, por quê? Porque nós vivemos num mundo decaído. Faz parte. Por isso, nós somos diferentes dos budistas. Nós encaramos o sofrimento à luz daquilo que a Bíblia diz. E Jesus disse o seguinte, o quê? No mundo eliminarás as causas do pecado, ou do sofrimento, melhor dizendo, e serás feliz. Jesus disse isso? Não. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Jesus está dizendo que nós teremos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está vendo como é diferente? Por isso precisamos entender o que a Bíblia trata de felicidade. O próprio John Piper, que é esse teólogo americano, ele diz o seguinte, ele tem a teoria chamada hedonismo cristão. O nome é meio assim, para a gente é difícil entender hedonismo, né? Hedonismo cristão, felicidade em Deus. Ele diz que Deus é fonte de nossa plena felicidade, que nós devemos buscar a nossa alegria em Deus. Por exemplo, você não precisa abrir, mas em Filipenses 4,4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. A alegria está onde? Alegria em Deus. Salmo 37,4 diz, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te ou alegra-te em quem? No Senhor, alegrar-se em Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, 1 e 2. Ou seja, o meu anseio como uma corça que corre atrás de água é Deus. A minha alegria está em Deus. O próprio John Piper diz o seguinte, a fé não é a garantia da prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Cristãos sólidos aprendem o seguinte, felicidade plena e verdadeira eu só encontro em Deus, e não obstante as minhas circunstâncias. É um exercício, eu sei que não é fácil. O mundo é líquido, onde a felicidade ninguém sabe onde a encontra. Mas eu, como cristão, tenho aqui na boa e velha Bíblia o caminho para que Deus me abençoe e eu tenha a felicidade nele. Felicidade, como eu coloquei ali, não é um ponto final, é um caminho. Por quê? Porque o ponto final, ele via de regra não acontece. É um caminho.
Os corintianos estão felizes com a Taça Libertadores da América. Não estão? Estão. Só que o ano que vem tem outro campeonato. E tem que começar tudo de novo. Os ciclos da vida são assim. A gente conquista algumas coisas e tem que ir caminhando. E eu só consigo traçar esse caminho com maneira sólida e não volátil, assim, vou, não vou, não é, quando eu tenho a minha firmeza, quando eu sei que a minha felicidade, acima de tudo, está no Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro. Terceiro e último. Viver a solidez do Evangelho. O texto que nós lemos diz renovar a mente. Segundo o Lourenço Rega, que é o diretor da faculdade, esse seria o textuário do cristão. Renovar é colocar a nossa mente sobre bases sólidas. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade consumista. Você vale o que você tem. Ou melhor, você vale o que você aparenta ter. O Eduardo Gianetti, que é um sociólogo, também economista, nos diz que pela nossa cultura colonial, nós temos a tendência de primeiro desfrutar, depois pagar. Não é assim? Aí se dá, e é por isso que nós, aqui no Brasil, experimentamos os juros mais altos do planeta. Porque nós preferimos desfrutar primeiro, para depois pagar. Então, nós precisamos estar atentos a entender que a sociedade hoje nos leva ao consumo. E a minha pergunta é, o que eu preciso e o que eu não preciso? O que é válido e o que não é? Abra aí a sua Bíblia agora em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. É engraçado que eu imagino que daqui a alguns anos eu não vou mais ouvir esse barulhinho de Bíblia. Ou está no celular, ou está em algum lugar, e eu imagino que daqui a algum tempo a gente não vai escutar mais esse barulhinho das pessoas abrindo a Bíblia. Vai estar no tablet, em vários outros lugares. Mas, enfim, vamos lá. Colossenses 1, versículo 28 diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas em Cristo. A solidez do Evangelho dá nisso aqui, ó. O apóstolo Paulo diz assim: nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhando e ensinando a cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas em Cristo, ou seja, pessoas maduras. O Evangelho é sólido o suficiente. E essa solidez é resposta para a insatisfação do mundo. A insatisfação constata o que de fato precisamos para uma vida, ou seja, essa insatisfação, ela constata realmente do que a gente precisa para uma vida saudável. E o que nós precisamos para uma vida saudável é ter a solidez do Evangelho. Quando eu fazia psicologia, eu tinha uma professora de filosofia, que ela dizia o seguinte, ela não era cristã, e ela dizia o seguinte: não existe ateu. Ela diz, a pessoa está e não é. Porque ela diz assim, pega um ateu com um filho desenganado no hospital, e aparece lá alguém para fazer alguma coisa, ou despacho, oração, ou reza para ver se ela não fala, vem aqui e faz. Vamos tentar. De fato, eu também acredito, no fundo, eu acredito nisso mesmo.
Mas que, na verdade, esse mundo líquido que vai, não vai, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ele não revela muita esperança para nós. A nossa esperança, sim, está em Deus. A solidez do Evangelho é que deve me fazer um cristão sólido. O meu alicerce está em Deus. Não no governo do PT, do PSDB, do PSOL, do PP, de quem seja. Não está aí minha solidez. Minha solidez está nessa palavra e nesse Evangelho. A minha solidez como cristão, em meio ao mundo líquido, é que nós precisamos entender, e aí está a minha solidez, de que essa palavra, ela é porto seguro, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que de fato, eu e você, precisamos ser sólidos nesse mundo. O que vai acontecer com a economia da humanidade daqui a 10 anos, não tenho a menor ideia. O que vai acontecer, eu não tenho controle. Eu só tenho uma certeza. Ela está dentro de mim. É que eu creio na solidez do Evangelho de Jesus. Só isso. Venha o que vier, eu estou aqui. Baseado aqui. Por isso é que eu preciso, em primeiro lugar, saber diferenciar o privado do público. É entender o que depende de mim e o que depende dos outros. Em segundo lugar, eu preciso entender a felicidade. Que a plena felicidade, as coisas passam. Os prazeres passam. Que quando eu tenho uma felicidade em Deus, eu posso vivê-la plenamente. Tendo muito ou tendo pouco, como diz o apóstolo Paulo. Estando doente ou estando bem. Eu sei encarar. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, eu sei quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E em terceiro e último lugar, viva de fato a solidez do Evangelho. Creia que ele é base para a sua vida. A economia pode mudar, o governo pode mudar uma série de coisas. Mas uma coisa não muda, a palavra de Deus. O mundo é sólido, aliás, é líquido. O mundo não dá esperança, mas eu quero ser um cristão sólido. A minha oração e desejo, meus queridos irmãos, nessa manhã, é que Deus faça de nós homens e mulheres sólidos no mundo líquido, firmes no mundo gelatinoso, que façam a diferença para essa sociedade. Para que isso Deus nos capacite e nos abençoe. Que ao sairmos desse lugar, enfrentando as adversidades e as lutas da vida, eu e você, no escritório, no consultório, na rua, no balcão, na mesa de trabalho, na cozinha da sua casa, na sala da sua casa, vendo a televisão, Deus possa olhar para nós, em meio a tanta coisa líquida, possa olhar, esse meu filho aqui, esse é meu filho aqui, é sólida, tem base. Que Deus nos abençoe a sermos assim, para a glória dele. Amém.